Sejam muito bem-vindos no nosso segundo dia aí do curso de capacitação. Ontem tivemos aí toda uma explanação sobre os conselhos, legislações, de certa forma foi bastante light. Hoje a gente já começa a entrar um pouquinho mais no aspecto do planejamento urbano e do território, e aí a gente vai crescendo o curso ao longo das semanas, dessas 2 semanas. Muito importante a presença de vocês. Por favor, tragam mais pessoas, para que a gente consiga expandir aí todos os conhecimentos. Nós tivemos à tarde na prefeitura hoje um curso que foi muito bom. A ideia era terminar às 17, terminou às 18h15. Foi muito produtivo, foi muito bom mesmo. Então, nós vamos terminar ainda às 10 hoje não, tá? Não se assustar. Eu gostaria aqui de apresentar o professor Sidney Piotr Bernardini, arquiteto, que fará... Pessoal, boa noite. Boa noite. Embora aqui esteja no módulo A1, vocês estão na aula 2, né? Essa é a aula 1, na verdade, do tema de planejamento urbano territorial, né? Onde vocês tiveram a Priscila Valéria, né? Falando sobre conselhos, e hoje a gente vai começar a entrar em numa sequência de aulas para tratar a questão do planejamento, estatuto da cidade, implementação dos planos diretores, e isso se dará numa sequência de 4 aulas, né? Vou começar por hoje. Né? Amanhã eu volto, retorno aqui, e na semana que vem mais 2 aulas. Só para vocês terem aí em mente, eu não sei se exatamente é a programação que vocês têm essa que está aqui. Mas a ideia hoje, então, é a gente trazer um pouco de conceitos, né? Conceitos de planejamento e planejamento urbano territorial, e chegar até a questão da Constituição de 88, a construção do novo marco jurídico que se dá a partir desse momento da Constituição. Né? A aula de amanhã ela já vai aprofundar um pouco alguns aspectos trazidos pela Constituição, posteriormente pelo Estatuto da Cidade de 2001, que é a função social da propriedade da cidade, e trabalhar um pouco qual é o papel do plano diretor, então, como instrumento de reforma urbana, né? Que é essa grande questão que nós estamos trazendo aqui nesse curso. E as próximas aulas, também dedicadas a esse tema, a gente vai aprofundar um pouco mais o instrumento do estatuto, e uma 4ª aula onde a gente vai fazer uma relação, né, entre as temáticas do plano diretor, o que se instituiu em termos de conteúdo mínimo de plano diretor lá em 2005, no âmbito ainda, né, da aprovação do Estatuto da Cidade, com a Resolução 34, fazendo um pouco paralelo com o plano diretor de Jundiaí atual, né, que é de 2012. Certo? Bom, então a aula de hoje é uma aula de cunho um pouco mais teórico, vamos dizer assim. Ela tem aí um pouco, ela vai trazer um pouco de conceitos, não é? Um pouco de formulações acerca então do que é planejamento territorial. Olha, se nós estamos falando, né, de um novo momento no marco jurídico institucional do Brasil, com a Constituição, com o Estatuto, nada mais oportuno do que então ir lá nos conceitos para entender o que é essa coisa que a gente chama tanto, a gente fala tanto que é planejamento. Né? Bom, então, para começar, né, quando a gente fala em planejamento, a gente tem que falar necessariamente de futuro. O futuro é uma premissa para que a gente pense em planejamento. A gente não planeja o presente. Bom, então a questão do planejamento necessariamente trabalha, todos estão estudando, está em com a questão do futuro. Né? Planejamento não lida só com as questões do presente, ela lida com as questões de futuro.
Então, portanto, contrário de improvisar. Né? A gente improvisa quando nós não temos, né, ferramentas ou não conseguimos, de antemão, pensar no planejamento. Então, é aquela solução de imediato que a gente precisa tomar quando o problema nos aparece de repente. Né? É a improvisação. Agora, para não improvisar, nós precisamos definir, né, objetivos que não são desejados, tomando então as medidas necessárias para poder atingi-los. Né? Então, o planejamento, necessariamente, ele trabalha no futuro e trabalha com os meios necessários para eu atingir esse futuro. Eu não posso pensar no plano, no planejamento, se eu não tenho conhecimento de quais são as ferramentas, os meios que eu tenho para atingir os objetivos que estão previstos nesse plano. Né? E tentar conhecer, de alguma forma, quais são, né, os fatores externos que podem interferir nesse processo. Né? Então, tendo em mão um pouco essa noção, eu consigo, né, definir aí um processo de planejamento. Tá? Nós planejamos o território, né, que é o espaço territorial, o espaço físico territorial, né, que é que nos abriga fisicamente, quando temos clareza dos objetivos que a gente precisa alcançar. Né? Se a gente não tem essa ideia de futuro sobre esse território, não estabelecemos objetivos sobre ele, não temos conhecimento dos meios para atingir os instrumentos, a gente não planeja. A gente simplesmente vai atuando sobre esse território e ele vai se formando, muitas vezes, à deriva. Não é? Mas esses objetivos a gente só alcança, né, se a gente interfere nessas regras, nas maneiras como as ações são realizadas. Né? Por exemplo, no caso do planejamento territorial, como a terra é urbanizada, infraestruturada e ocupada. Né? A interferência sobre as maneiras, né, sobre as formas de agir, é que nos dá, né, a possibilidade de modificar as estruturas que a gente tem no presente. Né? Portanto, essa perspectiva de futuro, né, essa perspectiva de pensar, de prever, de predizer o que é, né, o futuro, onde a gente vai, né, desejar algo, ela necessariamente passa pela revisão, pela reflexão das ações que estão sendo conduzidas no presente. Então, a gente precisa conhecer o presente para poder atuar no futuro. Né? Bom, a década de 70 no Brasil, né, a gente teve aí um momento bastante frutífero e fértil no campo do planejamento. Né? Exatamente no mesmo momento em que a gente tinha um regime ditatorial militar instaurado, né? E foi no momento, então, que nós tivemos muitos planos diretores sendo promulgados e aprovados no quadro municipal do Brasil. Né? E nesse momento havia, então, também toda uma série de pessoas e profissionais pensando a questão do planejamento. Não é? Teóricos pensando o planejamento como a teoria e de como essa teoria poderia ser utilizada para, né, os trabalhos práticos de planejamento que estavam sendo instituídos na nossa cidade. E eu fui buscar aí alguns nomes, né? Esse aqui, Horácio Martins de Carvalho, era professor lá na Fundação Getúlio Vargas. Estava começando, então, a pensar, a formular, então, teoria de planejamento, e escrever um livro onde ele vai, vamos dizer, tentar pontuar quais são as características inerentes ao planejamento. Né? Então, ele diz, por exemplo, que uma das características é a inerência. Todos nós, seres humanos racionais, planejamos que seja o dia seguinte, planejamos uma viagem, planejamos, né, qualquer ação que nós vamos desenvolver no futuro. Né? É inerente à nossa capacidade racional, né, de pensar as nossas ações. E se ela é inerente a nós, né, seres humanos individuais, ela também é inerente ao corpo social. Né? As organizações sociais, os poderes públicos, as empresas, etc. Então, uma vez que o planejamento é inerente, a gente não pode escapar dele.
Ele realmente é um caminho que deverá ser trilhado. A outra característica é a globalidade. Significa dizer que o planejamento ele não tem uma ação, ele não tem um projeto, ele não tem um programa. Ele necessariamente deve englobar um conjunto de ações, um conjunto de tarefas, um conjunto, não é, de objetivos que se interrelacionam e têm interface entre si. É essa interface, essa interrelação entre essas ações, não é, que dá o caráter complexo do planejamento e que dá, inclusive, a necessidade de fazê-lo acontecer. Né? Porque se a gente não pensar, né, as ações sistemicamente, de como uma interfere na outra, né, a gente também corre o risco de, né, desenvolver ações não planejadas. Não pensar nos impactos que elas podem causar, né, na sua interrelação, nas suas interrelações. A outra característica é a unidade. Né? Pensar que, no processo de planejamento, que define objetivos, esses objetivos eles têm absoluta consonância com as ações, as tarefas que eu vou desenvolver, não dá para pensar que essas ações não estejam, né, vinculadas ou tenham coerência com esses objetivos maiores que eu pensei, né, nesse processo de planejamento. Essa unidade significa que eu devo reconhecer nas minhas ações, né, que eu estou, de alguma forma, seguindo um caminho para atingir um objetivo lá que está traçado naquele plano. Né? O dinamismo, que é exatamente o fato de que o planejamento nunca termina. É um processo contínuo e permanente. É muito comum a gente pensar que, quando a gente faz um plano diretor, por exemplo, ele se torna um fim em si mesmo. Né? Então, eu até entendo, né, que isso aconteça, porque o processo do plano diretor ele é trabalhoso, ele é oneroso, né? Ele tem aí todo um envolvimento grande de pessoas e, portanto, ao finalizá-lo, né, a ter lá o projeto de lei na Câmara finalizado e aprovado, então se encerra o processo e o UFA conseguiu fazer o plano diretor. Mas o plano diretor, na verdade, ele nada mais é do que o início do processo de planejamento. Porque ele é a peça que nos vai orientar, né, para todo o processo seguinte de implementação das ações, enfim, das atividades que ele está lá, que ele colocou como pressuposto. Isso significa dizer que o planejamento ele não pode ser entendido como uma peça, como um documento, mas ele é um ciclo permanente, né, que sempre gira em torno de uma busca incessante de objetivos. Né, e sempre tem embutido nele essa ideia de pensar o futuro, desenvolver as ações e acompanhá-las para saber se eu estou, né, chegando nesses objetivos. A previsão, como um pressuposto básico da questão de pensar no futuro, essa previsão significa pensar os meios e pensar como eu vou prever os meios, né, no futuro próximo para conseguir atingir, né, os objetivos que eu tenho lá colocados. Né. A viabilidade, né, uma vez que eu tenho uma previsão, eu também tenho que pensar dentro dessa previsão a viabilidade para conseguir realizar, né, o que eu estou pensando, o que eu planejei, o que eu desejei. Né. Portanto, então, a viabilidade como uma característica que mostra a importância de eu conhecer e saber quais são os recursos, os meios que eu tenho para poder viabilizar, para poder conseguir chegar nos meus objetivos. Não é? Sem isso, eu não tenho planejamento. Eu tenho peças de ficção. Eu tenho, né, desejos colocados, mas que não se ancoram na realidade, na viabilidade de ocorrer. E, por fim, né, uma questão que é absolutamente fundamental e é retomada com bastante intensidade agora
nos processos mais recentes pós-Constituição Brasileira, que é a questão da participação. Né? Ela já era colocada aqui, como vocês viram, lá na década de 70, como uma característica importante. A participação que ocorria naquele momento dos planos diretores integrados dos municípios era uma participação focada em alguns segmentos sociais, né, aqueles que tinham interesse de produzir a cidade da forma como ela foi produzida, e ela justamente retorna, né, ela retorna agora com o pressuposto da política, das diretrizes da política urbana posta da cidade como uma característica eminente, uma das principais no processo de planejamento, né? Uma participação que seja inclusiva e que consiga abarcar todos os segmentos, não só alguns que são os tradicionais que a gente conhece no processo de planejamento. Bom, o ciclo do planejamento é um ciclo que começa, né, na definição do que a gente chama de princípios, ou que eu posso, né, traduzir por valores, e que também a gente pode traduzir por política. Qual é a política? Quais são os valores que estão, vamos dizer, colocados por uma determinada sociedade que está interessada em desenvolver o processo de planejamento do seu território, por exemplo. Né? Eu diria que hoje, né, a gente precisaria ter como dois grandes princípios, né, a questão da qualidade de vida e a justiça social. Né? Ambos são questões que, embora sejam muito abstratas e muito amplas, elas que deveriam ser as grandes políticas, né, os valores que norteariam qualquer processo de planejamento. Né? E a partir deles, estabelecer então os objetivos que levariam então as comunidades, as pessoas a terem mais qualidade de vida e mais justiça social. Né? Num país em que, sabidamente, tradicionalmente, a justiça social não se fez. Né? A gente tem, então, entre todo esse conjunto de princípios, né, políticas que são definidas, e o estabelecimento dos objetivos, que são os resultados que a gente deseja alcançar, uma fase que a gente chama de diagnóstico, que é de entender qual é a problemática, né, que determinada localidade ou determinada região possui. Né? É esse diagnóstico que vai nos mostrar quais são os problemas, quais são as fragilidades, quais são as potencialidades, quais são as questões que eu tenho que, né, pelo menos considerar no meu processo, mesmo que de alguma forma eles sejam excluídos dos meus objetivos, mas eu não posso excluir, não posso deixar de ver, de enxergar os problemas que determinada situação ela me apresenta. Né? Isso a gente chama de, tradicionalmente, né, dentro do processo, a gente chama de diagnóstico. Hoje a gente poderia traduzir essa palavra por uma outra que a gente chama de leitura, que eu acho mais apropriada, porque diagnóstico é uma palavra que vem da área médica, né, e que denota, né, de certa forma, que a cidade está doente e que ela precisa ser curada. Não é? Todo um jargão aí das expressões que a gente usa do urbanismo corrente que trazem essas palavras que são da associação, né, entre a cidade e o corpo humano, vamos dizer assim. Né? Bom, traçados os objetivos, então há necessidade da gente descer esses objetivos para a realidade e, então, estabelecer, mensurar esses objetivos através de metas. É neste momento do estabelecimento das metas que eu consigo, de fato, perceber quais são os recursos, quais são os meios que eu tenho para atingir os objetivos. Né? As metas, então, é de mensuração. Nesse momento, eu preciso saber e quantificar o que eu realmente vou conseguir realizar, né, daquilo que eu preconizei nos objetivos. Das metas, eu traço as diretrizes, que são os caminhos que
caminhos eu deveria percorrer para chegar nessas metas, não é? E dos caminhos às ações propriamente dita, que é já na fase da execução do plano, é quando eu estou já realmente implementando, realizando aquilo que eu preconizei como objetivo, não é? Isso tem, de fato, lá no fim, um momento que é de priorização, porque mesmo estabelecendo metas, mesmo sabendo que eu não tenho como, né, realizar todos os objetivos da forma como eu propus, eu vou, a partir do momento que eu defino, né, os recursos que eu tenho naquele momento, eu vou priorizar as ações que eu vou realizar. Essas ações priorizadas, elas vão ter que ser avaliadas, né, que resultado eu obtive dessas ações, né? E aí eu tenho que fazer o caminho de volta, que é saber se essas ações que eu realizei, elas estão de fato atingindo os objetivos que eu preconizei, né? De alguma forma se atendem, estão atendendo aqueles objetivos. E aí a gente usa algumas técnicas, né, estabelecer alguns indicadores, e uma coisa importante que é justamente, né, a gente tentar perceber, isso é muito importante, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, os novos planos diretores, etc., que é saber se a imagem, né, a imagem é a mesma de todos aqueles que participaram, que se envolveram nesse processo e que pensaram nesse tipo de objetivo, se a imagem do que foi realizado é a mesma. Se, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, a prefeitura resolve então implantar um parque linear, né, aqui em Jundiaí. Será que todos vocês, todos os cidadãos entendem que aquilo que foi implantado é um parque linear? Né? Será que a imagem que as pessoas fazem daquilo que foi executado é a imagem fiel àquilo que foi preconizado no objetivo? Ou seja, os envolvidos, que são os cidadãos de Jundiaí, entendem aquilo como parque linear? Né? Então, o processo é um processo de ciclo, né? Ele sempre tem esse caminho de ida e volta, de ida e volta, né? E, claro, né, todo esse processo ele tem, necessariamente, né, dentro do processo de planejamento, a participação e o acompanhamento, né, das pessoas que estão participando. A gente poderia dizer, a grosso modo, que esta primeira parte, onde a gente traça objetivos, metas e ações, a gente estaria falando que é a parte de concepção do plano, né, quando a gente está concebendo o plano, e esta parte, quando a gente está executando as ações, avaliando os resultados, que seria então o momento da gestão do plano, né? Então, concepção e gestão é o que faz então com que a gente tenha um processo de planejamento, né, que é contínuo e permanente. Certo? Aí vocês vão me perguntar, mas para que planejar? Para quê? Vou fazer uma pergunta. O senhor está explanando, na verdade, tudo aquilo que seria o início do planejamento de uma nova diretriz. Seria assim. Nós estamos caminhando com uma nova diretriz do governo de Gade na cidade de Jundiaí. Tudo aquilo que foi conversado anteriormente nas outras etapas da mobilidade urbana, com relação ao planejamento, nada foi feito na parte anterior. Tudo que foi programado lá ficou tudo parado. Nós não temos nada daquilo que foi conversado anteriormente. Eu participei de todas as reuniões da gestão passada, eu estou vendo que nada foi programado. O senhor está para que planejar. Então, na minha concepção, da minha maneira, no primeiro item que o senhor começou lá, eu vou abordar o que o senhor disse, que é a hora certa de falar. O ciclo do planejamento, certo? Então, o senhor diz assim, eu vou... Deixa eu só, desculpa, eu vou, então, a gente pode, eventualmente, fazer as paradas, se assim a plenária desejar. Eu vou sugerir, né, que, porque eu
também eu preparei essa aula e também preciso de uma certa concentração para poder fazer. Gostaria de sugerir se a gente pode fazer, manter aqui a sequência da aula, né? E depois eu abro para todas as considerações que forem pertinentes. Então, podemos fazer desse jeito? Sim. Eu peço desculpas, que eu não posso responder por questões que não sejam atinentes à aula, né? Eu vou me ater um pouco ao processo que nos foi solicitado para fazer. A gente está, só para o senhor entender, a gente está trabalhando aqui, a ideia hoje vão ter várias outras aulas, inclusive nós vamos chegar no plano de universidade. Mas a ideia hoje é trazer aqui para vocês um pouco de conceitos, não é? Conceitos para a gente entender, partir um pouco das fundamentações, não é? Da raiz dos conceitos para poder aí ter condições de discutir. Tudo bem? Bom, esse para quem planejar, não é? Bom, para não improvisar, né? Mas é uma maneira, né, além disso, né, de ser uma fórmula, né, método de não improvisar, é também uma forma que nós temos, um planejamento, um instrumento que nós temos para permitir que todas as pessoas que estão envolvidas consigam saber efetivamente, né, aonde vão chegar e se as ações que estão sendo executadas vão chegar a algum lugar. Né? Vai ter aí alcançar algum objetivo. Né? Também serve o processo de planejamento estricto senso, como está sendo mostrado aqui, também serve para que as pessoas entendam e consigam entender, compreender qual é a profundidade da problemática que existe num determinado território. Quais são as potencialidades que esse território tem? Qual é o grau de profundidade que eu devo ter para poder conseguir, né, chegar a algum resultado? Né? E também serve, né, para eu poder reagir rapidamente, né, em situações que me pegam de surpresa e que eu tenho que dar uma resposta. Muitas vezes, se eu não tenho um processo de planejamento bem estruturado, eu vou dar uma resposta improvisada. E uma resposta que não vai efetivamente levar a lugar nenhum, né? E pode, inclusive, pôr muitas coisas a perder, né? Muitas conquistas a perder. Agora, quando a gente fala de problema, a gente está falando de problemas que a gente reconheça como problemas, que a gente saiba que são problemas. Porque é muito comum a gente identificar algo que seja problema, mas que não é problema. Né? E também é muito comum a gente identificar um problema que nós não temos como atuar sobre ele. Né? Nesse caso, né, como nós não temos como atuar no problema, ele deixa de ser problema. O problema ele só existe quando nós podemos atuar. Aí ele se torna problema. E aí, a resolução desses problemas, do ponto de vista do planejamento, é justamente fazer com que ele leve em conta, né, os potenciais sociais e econômicos do município. Esses potenciais sociais e econômicos, eles é que vão ajudar, né, a não só acelerar os problemas, como conseguir as soluções para eles. Do ponto de vista mais amplo, né, este planejamento que a gente está falando aqui também é um instrumento para garantirmos, né, tanto no presente como no futuro, uso demográfico sustentável dos recursos disponíveis. Não vejo outra forma, não é, de trabalhar, por exemplo, o conceito de desenvolvimento sustentável, que está embutido nesse conceito de futuro, porque é pensar os recursos que nós temos hoje para as gerações futuras, pensando que esses recursos não se esgotem, não é possível pensar sobre sustentável sem pensar no planejamento. Então, é lógico,
Nós não podemos aqui, né, traçar um acordo entre nós e vamos garantir, né, de que no futuro esses recursos estarão disponíveis. Por outro lado, nós temos que, né, nos comprometer a galgar um processo onde a gente vai, sim, né, tentar, né, atingir este grande objetivo, que é levar para as gerações futuras esses recursos disponíveis. Né? Um ponto de vista mais concreto é também a compatibilizar o ambiente com a ocupação humana, né? Que, na nossa realidade brasileira, é uma questão absolutamente importante, uma vez que, nos nossos processos de ocupação e urbanização, essa compatibilização ela não foi feita, né? Ou foi feita de uma forma muitas vezes equivocada. Né? E também, e toda a população que vive utiliza sua cidade na definição do seu futuro. Né? É o planejamento que permite que essa população consiga, né, possa então ser incluída na medida em que eu respeito, né, e incluo, né, as opiniões e as posições de toda a população que está envolvida nesse processo de futuro. Né? Então, o planejamento territorial, entrando um pouco mais na questão do território, tem por finalidade, né, maior a propor a melhor maneira de ocupação do solo de uma cidade, município ou região, priorizando o interesse coletivo sobre o individual. Né? Essa é a questão mais importante, preconizada pela Constituição e pelo Estatuto da Cidade. Nós vamos depois falar bastante de função social da propriedade e exatamente o caráter, né, coletivo, né, o interesse coletivo sobre o individual que perpassa todo esse conceito, né, de função social da propriedade. Então, como nós podemos fazer isso pensando, né, numa prevalência do coletivo sobre o individual, né, prevendo os usos presentes e futuros. Eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso, mas a grande novidade também que nós trazemos para o Estatuto da Cidade é a possibilidade, no processo de planejamento territorial, não só fazer o controle do uso do solo, mas também desenvolver a indução do uso do solo, a indução do uso da ocupação do solo. Né? E essa é a perspectiva que nós temos que estar pensando nos nossos planos diretores. As regras de convivência das pessoas, levando em conta os diferentes usos e atividades. Uma vez que nós vamos induzir esses usos, nós vamos prever esses usos, nós vamos controlar esses usos, eles têm que ter, né, regras de convivência entre eles para minimizar os conflitos, ou pelo menos pensar que essas atividades sejam importantes, mas elas têm que estar disciplinadas. Né? Os investimentos do poder público sobre o território, infraestrutura, sistema viário e outros investimentos importantes que vão dar o suporte necessário para que as atividades aconteçam. Né? A regulação das atividades privadas, que tem a ver com os dois itens, né, relacionados ao uso e regras de convivência, que significa dizer que, embora, né, a gente não tenha necessariamente que definir uma regulação de uso do solo no plano diretor, ele é que vai dar a grande diretriz inicial para isso. Né? E não dá, então, para a gente dizer que a gente pode, não é, nós podemos esquecer ou simplesmente abandonar o plano diretor como peça importante do planejamento, né? Considerando todas as críticas que já foram feitas sobre ele, né, da falta de aplicabilidade, né, do uso político que é feito dele. O plano diretor, necessariamente, neste momento, que vai, né, colocar os objetivos e diretrizes pelas quais a gente vai depois fazer a regulação das atividades.
não dá para prescindir, né, do processo, né, tradicional do planejamento com o plano diretor. O abastecimento de água, alimentos e energia, né, é importante, né, saber como nesse território essa água vai ser distribuída, né, como a gente vai trabalhar os recursos hídricos para poder distribuir essa água e todos os outros recursos, como alimentos e energia, como a gente vai propor para estruturar isso. A necessidade de correção das desigualdades no acesso à terra, infraestrutura, equipamentos públicos, né? É a chamada inversão de prioridades, né? O Estatuto da Cidade preconiza exatamente isso, né? Enquanto tradicionalmente as nossas cidades foram produzidas sempre voltando os investimentos para as áreas já bem consolidadas, infraestruturadas, a ideia aqui é justamente inverter isso, passar a levar toda essa infraestrutura, esses equipamentos, onde não existem, né? Então, preconizando então aí a justiça social, né? A regularização dos assentamentos de baixa renda, né? Isso é uma realidade em todos os municípios do Brasil, a gente vai ver daqui a pouco. E o estabelecimento de mecanismos e espaços de participação da população nas políticas. Portanto, o planejamento trata-se aqui de uma tarefa coletiva, né? Como eu disse, como o planejamento é inerente à nossa atividade racional, né, de desenvolver as ações, todas as pessoas planejam seu cotidiano, as previsões, receitas, despesas, as pessoais. Então, todos estão habilitados a participar do planejamento de sociedade e, de fato, interferir nessa realidade, né? A participação, nesse caso, como uma questão inerente, importante, decidível, ela busca a participação mais volumosa possível. Tentar chegar a todos os cidadãos e que todos tenham direito à voz e à opinião nesse processo. A questão é como fazer isso, né? Como fazer com que todos os cidadãos consigam ser alcançados nesse processo, né? Esse é o grande desafio, né, que o Estatuto da Cidade coloca para a gente. Já entrando um pouco nessa questão da redemocratização, a gente tem na nossa Constituição dois tipos de democracia, né, pensadas como um mecanismo, vamos dizer, de participação. Uma é a democracia representativa e a outra é a democracia direta. A democracia direta é esta, né, em que a população vai participar para poder fazer a emissão das prioridades, né? E, portanto, pensar um processo em que a população mais vulnerável seja favorecida, né? Passe então a ser favorecida e não excluída como geralmente foi nos processos anteriores, né? Então, a possibilidade de dar mais poder, maior poder de influência, né, dessa população nas decisões do poder público. Essa é a ideia que está incutida na ideia da democracia direta. E, portanto, de fato, então, democratizar a tomada de decisões sobre a cidade, né? Então, o planejamento ele passa a ser um trabalho compartilhado. Ele não é um trabalho de gabinete, ele não é um trabalho técnico, somente como ele foi feito, né, nos planos diretores da década de 70, mas ele é um trabalho compartilhado, de fato, entre poder público e sociedade civil, né? A implementação do plano pressupõe, né, essa democracia direta sendo, né, implementada. E, como eu disse, essa participação é um desafio, né, porque mesmo nos locais onde a comunidade é muito organizada, a gente vê envolvimento em temas tão abstratos como o planejamento, né? A gente tem muito conhecimento, por exemplo,
dos processos de orçamento participativo, que há realmente um grande volume de participação, as pessoas vão lá discutir o orçamento, vão discutir as questões mais, vamos dizer, do seu cotidiano, das suas questões mais palpáveis, mas dificilmente, é muito mais raro a gente ver as pessoas participando, de fato, do processo de planejamento, pensando no futuro, pensando no investimento a médio e longo prazo. Então, isso realmente é um grande desafio. E aí, voltando de novo à mesma tela, não adianta a gente pensar em planejamento se a gente não pensa em gestão. A gestão ela está absolutamente associada ao processo de planejamento. E gestão é quase que um trabalho tão grande ou superior ao trabalho de construir um plano. Porque é na gestão que se vai construir todas as estruturas e todos os sistemas pelos quais o planejamento vai se executar. Eu gosto muito dessa figura aí. Ela está lá no livro da professora Hermínia Maricato, O Impasse da Política Urbana no Brasil. Um livro recente, é o último livro que ela lançou, e ela traz essa figura, que é o elegância, que é uma mistura do elefante com uma garça. É um elefante nas pernas de uma garça. O que significa isso? O que ela quer dizer? O que ela quis dizer quando ela traz essa figura provocativa? No fundo, ela está dizendo o seguinte: a gente tem muitas administrações públicas que possuem grandes equipes que pensam, planejam, idealizam, enfim, o desenho, a forma como a cidade vai ter, as ações que vão ser desenvolvidas, e muitas vezes como esse controle vai ser feito, toda a estrutura, mas muitas vezes falta exatamente o operacional para que isso ocorra. Então, não raras vezes a gente tem o problema da fiscalização, que não funciona, uma falta enorme de um corpo técnico de fiscais que possa efetivamente realizar o controle do plano que está se realizando, e então ela retrata um pouco, que ela coloca, de uma máquina pública frágil, onde há muito pensamento, muita idealização, muito planejamento, mas pouca eficácia, porque é frágil, não se sustenta no seu corpo operacional. Então, vejam, tudo isso forma aí uma ideia que é o que eu preciso saber, como eu preciso pensar no processo de planejamento para que eu não me frustre. E para que eu tenha condições de operacionalizar. Isso é de ponta a ponta. Significa saber que meios eu tenho e como são esses meios operacionais para poder realizar. Muitas vezes significa fazer grandes revoluções, rearranjos radicais nas estruturas. A própria Hermínia Maricato, ela diz que não é por falta de leis que nós temos os problemas que nós temos. A quantidade de leis urbanísticas, de planos que já foram feitos, não garantiram efetivamente o desenvolvimento sustentável, a melhoria da qualidade de vida, e todas essas questões que são preconizadas no processo de planejamento. E, portanto, é preciso repensar a estrutura do planejamento pelo avesso, ou seja, começar a pensar pela gestão, pelos braços que eu tenho, pelos braços operacionais, pelos meios que eu tenho de conseguir atingir esses objetivos. Então, é um pouco isso que está aí embutido nesse texto. Bom, nós também corremos risco de não planejar. A gente pode contribuir para evitar uma série de coisas se a gente planeja.
Então, a segregação social é violência. A segregação social ela está totalmente associada à violência. Né? E quanto mais a gente promove segregação, mais a gente vai ter violência. E esse processo é contínuo. A estagnação econômica, se a gente pensa em planejamento, a gente inclui as potencialidades econômicas do município, a gente evita, não é, que esse município estagne economicamente. A gente sabe muito bem quais são hoje os processos de guerra fiscal, né, as competições entre cidades para poder levar uma indústria, uma empresa, né, mas muitas vezes isso está no nível das externalidades, a gente não consegue enxergar os potenciais econômicos que tem, que a gente pode, né, trabalhar para poder fazer esse desenvolvimento acontecer. Né. O crescimento desnecessário da urbanizada, né, por que as nossas cidades têm que ser urbanizadas da forma que são? Por que a gente tem que continuar pensando as cidades dessa forma espalhada, espraiada de urbanização? Né? Será que é a mais sustentável? Por que a gente não pode repensar isso, pensar num outro tipo de crescimento mais sustentável, mais urbanizado? O desperdício de recursos. Né? Se eu expando a cidade ad eterno, né, crio muitos subúrbios, muitos loteamentos longínquos, eu certamente vou ter muito mais desperdícios de recursos. Eu vou ter que instalar infraestruturas, né, a essas distâncias enormes, eu vou ter que levar ônibus a essas distâncias enormes, e eu estou, obviamente, desperdiçando recursos, porque eu não planejei de uma forma mais racional, né, a ocupação do solo. A migração da população jovem, porque se estagna economicamente, a população não quer ficar. E ela vai procurar outros centros que possam lhes dar mais oportunidades. A formação de favelas. Se eu segrego, se eu não planejo, né, para o planejamento habitacional, né, o resultado disso vai ser a formação de favelas. Porque há uma grande parte da população do Brasil que não tem seus recursos próprios adquiriram moradia. Então, as soluções que elas adotam são as favelas, os cortiços e esses tipos de moradias muito bem conhecidos por nós todos. As enchentes, né, velhas conhecidas nossas, estão cada vez mais, né, na presença dos nossos jornais, né, do nosso dia a dia, também em decorrência desse processo de urbanização, porque esse processo vai ter mais permeabilização, essa permeabilização cria mais... O senhor falou 4 itens, que está tudo nos temas, entende? Então, o que eu acho é o seguinte, ó, o senhor falou a palavra da estagnação econômica, depois eu tenho desperdício de recursos. Ninguém está vivendo uma época agora, nos últimos 12 meses, está se tornando nós temos que discutir o problema geral do planejamento, o que está sendo feito no momento. Posso? Eu vou pedir desculpas, eu tenho dificuldade com essas interrupções, porque eu perco um pouco a concentração. Se for possível, a gente poder discutir essas coisas ao final. Será que podemos terminar? Mas quanto tempo o senhor demora ainda? Até uma sugerindo, se você já tiver questões, né, então, assim, livros para fazer, então que façam por escrito. Eu estou aqui para contribuir aí para o processo, né? Na verdade, a minha função é contribuir para o conhecimento de vocês de alguma forma. Né? Eu acho que muitos de vocês já conhecem isso tudo, né? Para muitos de vocês isso não é novidade, mas eu acho que é importante nesse momento compartilhar esse conhecimento, reforçar, não é? Com certeza. Certo? Congestionamento. Né? Essa é também um outro problema nas nossas cidades, que, né, principalmente nas grandes cidades, regiões metropolitanas, e que também tem a ver aí com uma certa falta de planejamento ou
melhor dizendo, um planejamento não pensado da forma mais nacional. Né? Hoje, vamos dizer, a questão da mobilidade ela é tão crucial que ela chega a mobilizar, né, pessoas das mais diferentes segmentos nessas ondas de protesto que a gente está vendo no Brasil afora. Né? O aumento da poluição, né? Quanto mais distantes estão as nossas cidades, mais espraiadas, mais a gente tem o aumento da poluição, porque mais a gente vai ter mobilidades motorizadas e isso vai, né, poluir o nosso meio ambiente. Deslizamento de terras e moradias e, enfim, são muitos problemas, são dezenas de questões que, se a gente não planeja, né, eles vão acontecendo, né, e a gente tem depois que dar soluções improvisadas para elas, né, como é, por exemplo, né, só para dar um exemplo, o caso lá da região serrana do Rio, né, que nós tivemos, né, grandes quantidades de mortes, né, por, né, um descuido, né, de certa forma, uma falta de planejamento territorial, porque existem ferramentas técnicas, né, hoje para você, né, evitar aquele tipo de situação, e elas não foram adotadas. Né? Isso tudo provocou aí aquele gradiente de mortes que a gente viu, né? E aí que vem as soluções improvisadas. Né? Então, tira as pessoas daqui, vão morar lá, vão ocupar um ginásio, aí tem que construir moradia provisória, essa moradia provisória também não é adequada, e assim vão indo as soluções improvisadas que não estão, obviamente, ligadas a nenhum processo de planejamento. Então, resolver as questões caso a caso, né, na medida em que elas aparecem, não é o melhor caminho. Pelo menos isso que a gente acredita quando a gente está falando de planejamento. Pois em uma cidade, se não agirmos de forma preventiva aos problemas, eles podem crescer. Né? E as soluções, muitas vezes, elas podem ser mais onerosas, mais caras e mais custosas para todos nós. Né? E aí, qual a estrutura necessária para o processo de planejamento? Né? Como a gente está falando aí de muitas situações de municípios no Brasil, a gente tem, a maior parte dos municípios no Brasil tem menos de 5 mil habitantes, né? A gente não tem em todas as cidades, mesmo aquelas que têm menos de 5 mil, mas são obrigadas a ser plano diretor, por alguma razão, muitas vezes elas não têm uma estrutura de planejamento. Né? Mas o mais importante nesse caso é dizer o seguinte: as ações têm que ser coordenadas. Porque no processo de planejamento eu estou desenvolvendo várias ações coordenadas, articuladas. Não é? E qualquer que seja a estrutura, né, os responsáveis pelo planejamento, eles devem conhecer a realidade local e ter habilidade para as formas participativas de planejar. Né? É muito importante, mesmo que não haja, né, uma secretaria de planejamento, um órgão de planejamento, que exista uma equipe ou uma pessoa que seja, que vá fazer esse trabalho de pensar as suas coordenadas e de pensar essa ancoragem com a participação da sociedade como um todo. Né? E também, se o município, né, não tiver as suas habilidades, pode lançar mão de assessorias externas ou de outros profissionais que possam auxiliar. Né? Bom, aí a gente começa a discutir um pouco mais o que é o planejamento de gestão territorial no Brasil, tradicionalmente falando. Né? De fato, o que a gente percebe é que o planejamento e essa gestão territorial, elas ocorrem num contexto marcado, né, por pobreza, profundas desigualdades socioterritoriais e grandes, né, concentrações de riqueza e poder. Né? Existe um estudo bastante interessante, bastante importante do professor Fábio Vilaça, que se chama, o livro se chama O Espaço Central Urbano no Brasil, em que ele vai justamente todo o percurso histórico para entender
nas grandes capitais, nas principais capitais do Brasil, como se dá o processo de escolha da elite no território de Alagoas, né? E como esse processo de escolha vai formatar dentro da cidade, né, os núcleos de segregação, né, e que vão, né, detonar, vão, né, resultar num processo de exclusão socioterritorial de toda uma parcela da população dos trabalhadores que, né, ficam, né, à margem, né, dessas decisões. Né? E isso é recorrente, ele vai mostrar através desses diagramas que estão vendo aí, nas várias capitais, né, do Brasil, Rio de Janeiro, Salvador. Né? Então, sempre o processo segregado. A alta renda, as áreas econômicas, a indústria e o resto da população que pode tanto morar um pouco melhor como pode morar da forma mais precária possível. Né? Então, a gente tem aí, como característica do nosso processo de urbanização, de planejamento, né, a exclusão e a predação. É isso que nós temos. Então, isso vai criar uma cidadania ambígua e completa, porque esse morador dos assentamentos legais, ele não vai ser reconhecido como morador formal, né? Ele não vai ter endereço, ele não vai ter, né, a segurança da sua posse, da sua moradia, né? E isso vai gerar, né, recorrentemente na nossa história, uma expansão e adensamento das periferias urbanas, né, produzindo esses assentamentos enfrentados mais pobres. Né? E esses eixos de expansão urbana para a classe média alta, com geração de vazios urbanos e áreas subutilizadas. Então, o paradoxo, né, o paradoxo das nossas cidades. Né? A gente vai ver amanhã, eu vou mostrar para vocês, o mapa de crescimento populacional da região metropolitana de São Paulo. Né? Como as taxas de crescimento entre 91 e 2000 e entre 2000 e 2010, o que está acontecendo em relação à dinâmica populacional na região metropolitana. Né? A gente vai ver, por exemplo, que as áreas centrais elas estão se esvaziando, crescimentos demográficos negativos, e os municípios mais da periferia, crescimentos, altas taxas de crescimento populacional, que estão, né, superam muitas vezes a taxa de crescimento médio da região. Né? E, obviamente, nesse processo, né, todo esse processo, a gente tem aí uma situação que não se reproduz em outras cidades, em outros municípios, que é dessa expansão cada vez maior dos loteamentos periféricos, favelas, etc., assentamentos precários nas periferias e, em concomitância com o paradoxo, a geração de grandes vazios urbanos ou a manutenção de grandes vazios urbanos nessa área mais bem dotada de infraestrutura. Né? Então, a escassez de terras e infraestrutura para os mais pobres e a existência de terras móveis ociosas em áreas consolidadas. Né? Então, eu fiz questão de trazer aqui alguns dados mais recentes do censo do IBGE. A gente tem 16 milhões de famílias vivendo em assentamentos precários no Brasil. Né? Então, 4 em cada 10 domicílios estão em assentamentos precários hoje. E há assentamentos regulares em quase todas as cidades com mais de 20 mil habitantes. Em 80% das cidades entre 100 mil e 500 mil habitantes. É esse gráfico que vocês estão vendo aqui. Né? Então, as cidades de 550 mil para frente, né, 50 mil a 100 mil, 100 mil a 500 mil, todas vão ter, praticamente todas vão ter assentamento regular. Né? Vejam, acima de 500 mil, 100% das cidades têm favelas e assentamentos regulares. Né? O que está em uma média de 48%, né, de cidades com assentamentos regulares no Brasil. A gente está quase chegando no momento em que a exceção vira a regra. Ou seja, aquilo que é ilegal e informal é a regra. Né? Deveria ser ao contrário. Né? E
essa urbanização excludente predatória é obviamente sustentável, né? Porque é a depredação de recursos naturais, os enchentes, deslizamentos, erosões, deslocamentos dentro das cidades absurdos, né? Pressão sobre as atividades agrícolas, desperdício de infraestrutura, etc. Né? Isso vai trazer alguns efeitos políticos. Né? Historicamente falando, esses efeitos políticos são, né, aqueles efeitos velhos conhecidos. Né? Eu troco uma infraestrutura no seu assentamento por votos, né, que vocês que moram aí vão me proporcionar na época das eleições. Né? A gente, então, nesse quesito, né, dessa falta, vamos dizer, de articulação entre o planejamento e as ações que são feitas, uma discricionalidade dos investimentos. Né? E isso gera, então, o tal clientelismo que a gente conhece, que é, vamos dizer, característica da nossa sociedade, né, brasileira, que é a cultura do favor. Né? Então, isso viabiliza completamente a construção de uma esfera pública, que é exatamente o que preconiza, então, a Constituição da cidade. Então, no nosso planejamento dos solos tradicionais, né, esse controle dialoga somente com os mercados da cidade formal. Né? E cartografa esses mercados e exclui o mercado popular. Né? A gente tem, né, isso não é, na verdade, nenhuma informação responsável, né? Mas cientificamente falando, dizer, os trabalhos que são feitos, já foram feitos, teses e dissertações de mestrado já mostraram, né, como, né, há uma recorrência no Brasil entre, né, segregação residencial, né, por uma classe de mais alta renda e os investimentos públicos recorrentemente sendo aplicados nessas áreas e, portanto, reproduzindo cada vez mais a valorização desses imóveis. Né? E fazendo a exclusão, então, daquela cidade que não está à margem da legalidade. Né? Então, há uma incapacidade para romper esse ciclo de situação periférica, uma vez que as estruturas são montadas para isso, é muito difícil romper esse ciclo. Né? E é muito difícil fazer com que esses investimentos sejam convertidos. Né? Eu estou falando isso historicamente, tá? Estou contextualizando isso no processo de urbanização que nós tivemos historicamente falando. Tá? E opera, claro, no sentido de concentrar renda e nas oportunidades de quem já tem. Quem são os interlocutores tradicionais do planejamento até os anos 80? Né? Os loteadores, grandes proprietários de terra, os incorporadores imobiliários, empresários da construção civil, profissionais de arquitetura, urbanismo e direito, que são os técnicos, né? Técnicos que muitas vezes contratados para fazer, executar, elaborar esses planos, esses projetos, né? Que têm um conhecimento técnico para fazer isso, os técnicos da administração pública, parlamentares, assessores, vereadores, etc. Né? A população, no geral, a população pobre, excluída, aquela que mora na favela, que não tem voz, ela nem sequer às vezes sabe o que é o processo de planejamento, né? Ela não sabe, enfim, onde ela se insere nesse processo, muitas vezes. E essas formas tradicionais, né, ela tradicionalmente também produziam instrumentos, né, falaciosos e que não serviram para muita coisa. Né? Planos diretores com gigantescos diagnósticos, mas que traziam muitos volumes, mas que ninguém lia, ninguém sabia para que isso iria servir. Listas intermináveis de obras que quase nunca eram realizadas, porque obviamente não estavam ancoradas numa viabilidade, né, de recursos, etc. Leis de uso e ocupação que apenas indicam os proibidos e permitidos sem, né, redução dos usos, e essas leis de uso e ocupação também que não dialogam, né, nunca dialogaram com a cidade informal. Né? E por conta disso, né, os planos diretores quase sempre foram
né, como a gente sabe bem, todos nós já falamos sobre isso, engavetados, né, ou colocados para enfeitar as prateleiras, ou para servir como assento, aqui como está mostrando esse desenho aqui, essa, sei lá, uma secretária, enfim, não sei, ela está sentada aí num conjunto de volume, não é secretária de planejamento, a secretária, né, é a telefonista da prefeitura, que senta aí nesse conjunto de volumes de diagnósticos imensos que ninguém leu, ninguém vai ler, não vai servir nunca para nada. Né? Bom, só para agora concluir essa primeira parte, a gente vai fazer um intervalo, eu queria só assim deixar aqui alguns pontos para discussão ou para debate, né? Que é um pouco a gente colocar assim, uma certa provocação, vamos dizer assim, alguns mitos e verdades sobre o que a gente chama de cidade planejada. Né? Então, de que essa cidade desenhada, né, planejada pelo arquiteto, pelo urbanista, né, muitas vezes ela não condiz com a produção coletiva da cidade. Né? Qual é essa relação? Né? Como que a gente pode pensar essa relação da cidade planejada, tecnicamente falando, com bons desenhos, e a produção coletiva, a produção cotidiana? Há um conflito em relação a isso, ou ela pode ser complementar? Né? Mais uma vez, para reforçar, né, que o plano ele não é o final do processo, né, mas é o início, é a gestão que vai ser permanente, que vai permitir que o planejamento urbano seja implementado. E de que não existe cidade ideal. Né? Embora a gente tenha essa ideia de que o planejamento vai desenhar um ideal de cidade, a gente vai desenhar objetivos para atingir esse ideal nunca vai existir. Né? O que a gente pode fazer com o planejamento é melhorar a qualidade de vida, né? Trazer mais justiça social, mas ao máximo que nós podemos fazer. A gente não vai construir uma cidade ideal através do planejamento. Né? Ainda que no Brasil nem todos os cidadãos têm acesso a essa qualidade de vida. A gente precisa justamente fazer essa inversão. E a cidade deve ser produzida sem seguir o planejamento. Ela pode ser produzida sem seguir o planejamento mesmo que ele exista. Né? A gente tem inúmeros exemplos sobre isso. E a relação entre política e planejamento. Né? Em que são baseadas as opções políticas quanto ao rumo do desenvolvimento urbano da minha cidade? Se a gente parte lá dos princípios, dos valores, que são as políticas, né? Eu não posso pensar em nenhum planejamento se eu não tiver muito claro quais são esses valores. Né? São esses valores que vão basear as opções, né, as práticas de planejamento. E aí eu queria só terminar essa primeira parte mostrando o paradoxo, que é o paradoxo do planejamento urbano no Brasil. De certa forma, é também um mito, né, porque o mito de Brasília e o mito de Curitiba, as duas grandes cidades planejadas, desenhadas por arquitetos, né, planejadas por arquitetos, e que ambas, né, possuem um processo grave, né, de exclusão social, exclusão territorial. Brasília, como vocês sabem, é rodeada de cidades satélites, muitas estão a 25 quilômetros, 35 quilômetros do plano piloto. Essa população se desloca diariamente para trabalhar, concentração de emprego nos estados também no plano piloto. E Curitiba, né, um exemplo, o mito da cidade planejada, muitos de nós arquitetos usamos como referência, né, da grande cidade desenhada, né, sucessão de administrações públicas que realmente efetivaram o processo de planejamento. Curitiba possui um instituto de planejamento urbano que realmente fez a questão de casa, né, mas que também está rodeada aí de assentamentos precários, ilegais, e que também possui discrepâncias enormes no valor do solo, chega a 190%, né, um déficit habitacional que quase chega a 60 mil moradias. Então, ou seja, mostrar que esse paradoxo ele sempre vai existir e a gente vai ter sempre que enfrentar. Certo? A gente vai fazer uma pausa e retorna daqui a pouco.